Então, gente, e nós temos também alguns casos de espécies que migram lá dos Estados Unidos para o Brasil. Vocês acreditam que tem espécies que têm uma migração assim tão extensa, tão longa? Sim. Nós temos, por exemplo, o caso da andorinha azul. A andorinha azul, ela migra, ela se reproduz lá nos Estados Unidos, mas ela passa a época de invernada, digamos assim, aqui no Brasil. Mas ela passa a época de invernada aqui, numa época que aqui é verão. E lá o inverno, gente, é muito, muito rigoroso. E esses tipos de migrantes são os migrantes chamados de migrantes setentrionais ou boreais. São os termos relacionados a essas espécies que migram do extremo norte para aqui, Brasil, que fica na América do Sul. A gente tem que sempre, quando a gente está pensando em espécie migratória, a gente tem que lembrar aonde que fica o meio, onde fica o meridiano, que é a linha do Equador. E nesse sentido, gente, eu tenho que deixar claro para vocês que muitas espécies que migram dentro do território nacional, elas normalmente saem de áreas mais ao sul, como São Paulo, como sul de Minas Gerais, e vão para onde, gente? Acabei de falar, elas vão perto para linha do Equador, vão perto do meio, porque lá no meio tem temperaturas mais altas o ano todo. Então elas reproduzem-se aqui, por exemplo, onde eu moro, no sul de Minas Gerais, aves como o suiriri, como a tesourinha, elas se reproduzem aqui, mas elas vão passar a época de inverno lá perto da Amazônia, porque elas vão ficar perto da onde? Da linha do Equador. Então é isso, gente, que vocês têm que entender em relação a esses deslocamentos. Bom, gente, daí vocês podem entender que existem três grupos de aves migratórias. Tem aquelas que migram do hemisfério norte, que elas são chamadas de migrantes, elas são migrantes totais, quer dizer que toda a população migra dos Estados Unidos para o Brasil e depois do Brasil para os Estados Unidos. Nós temos também aquelas do hemisfério sul, são aquelas que vêm de locais mais frios do que aqui, como por exemplo o sul da Argentina, e elas vêm passar o inverno delas aqui no Brasil, que tem o clima um pouco mais ameno. E nós vamos ter aquelas migratórias que podem muitas vezes ser migratórias parciais, são aquelas que migram dentro do território nacional e normalmente a rota migratória delas, o deslocamento que elas fazem é de partes mais ao sul do Brasil para partes mais perto da linha do Equador. Tá? E muitas vezes o que acontece com essas populações? Parte da população migra e parte não migra. Como assim? Vamos pensar na espécie tesourinha. A espécie tesourinha, gente, não sei se vocês já usaram o eBird, por exemplo, existe uma subespécie até que é a tesourinha do norte. A tesourinha do norte é a mesma tesourinha, só que é uma subespécie. Essa subespécie, ela tem uma população que é residente ali perto da linha do Equador, ali na região amazônica. Ela não migra, aquela está sempre por ali, mas é a mesma espécie. E a outra subespécie, ela migra para a região sudeste, por exemplo, aqui onde eu moro, ela migra para cá. Então, gente, o que quer dizer? Que essa espécie tesourinha é uma espécie parcialmente migratória. Não quer dizer que os indivíduos uma hora migram, outra hora não migram. Quer dizer que parte da população tem essa capacidade de migrar e outra parte da população da mesma espécie fica sedentária, nunca sai dali da região perto da linha do Equador. Como ela tem ali uma disponibilidade de alimento, ela fica lá
o ano inteiro, porque ali o clima é bem mais ameno o ano todo. Não fica frio, frio, frio como fica, por exemplo, aqui no sul de Minas Gerais. Agora, as tesourinhas que têm os seus filhotes aqui, eu já até registrei filhotinho de tesourinha por aqui. Esses indivíduos todos, eles vão partir lá para a região da Amazônia quando chega o inverno, quando está começando a chegar o inverno. Inclusive, nessa época por agora tá meio bem perto da época de eu começar a registrar as tesourinhas aqui na minha região. Não sei a região de vocês.